Bom, voltando aos recados, de domingo, o Livro dos Espíritos. De segunda-feira, o Livro dos Médiuns. Esse curso já está na sequência, já está bem adiantado, então não está conseguindo mais entrar. Vamos ter que esperar a próxima turma agora. De terça, nossa palestra, das 8 às 9. De quarta-feira, reunião mediúnica fechada. De quinta-feira, temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é aberto. Então, quem sentir no coração quiser estudar o Evangelho, fica à vontade, que é muito gostoso. Viu? E de sábado temos a mini palestrinha com bate-papo fraterno, às 2 horas da tarde. Então, quem precisar conversar aí, tomar um passe, restaurar as energias, estamos aqui. Certo? Então, vamos lá. Meu amigo Edgar separou um texto muito gostoso aqui para a gente discutir hoje. E eu vou fazer parte dessa discussão. Que bom. Então vamos lá, meu amigo? Vamos lá. Bem, eu já agradeci a todos aqui pelo convite de vocês, viu, Diego? Disse a todos que eu estou presente, né, porque o meu pensamento e, acima de tudo, o meu sentimento está com vocês. Não há presença mais concreta do que essa, inclusive. Né? Então, eu estou muito presente e gostaria muito que todos estivessem bem. De fato, o que nós pensamos em conversar hoje está baseado numa mensagem chamada SOS, do livro Sol nas Almas, escrito por André Luiz, e dessa vez não é pelas mãos tão amigas do Chico, mas sim pelo médium Valdo Vieira, né? que realmente também trabalhou junto com o Chico. Esse livro, não sei se é muito lido, mas ele tem pérolas preciosas. E SOS me chamou muita atenção quando eu li há poucas semanas, e eu já tinha pensado que ela seria tema de uma boa palestra. Não sei se todos sabem, mas a sigla SOS é uma convenção internacional de pedido de socorro, de pedido de ajuda. Em qualquer lugar do mundo que você estiver e você escrever SOS, né, todos vão entender que você está precisando de socorro. Lembrando que a palavra socorro você pode dizer para quem entende português, né? Em outras línguas ninguém entenderia, mas o SOS entenderão todos, tá? Então, esse é o tema da palestra, da nossa palestra, talvez, mas sem dúvida da mensagem, que é a mensagem 47 do livro Sol nas Almas. Eu vou ler e comentar porque ela é sublime, né? E é bem curtinha mesmo, né? Ela começa assim. Oi. Você gostou também, né? Nossa, adorei. Linda. Muito bem. Eu quero meditar sobre ela muito tempo ainda, viu, Diego? Muito tempo. Então vamos lá. Temos tempo. Temos tempo. Mas não somente hoje, viu? Depois eu vou continuar meditando nela bastante. Vamos lá. SOS 47, mensagem 47 do Sol das Almas. A existência terrestre é comparada ao firmamento, que nem sempre surge perfeitamente anilado. Ou seja, podemos comparar a nossa vida, né, como se fosse o céu, né? Mas que nem sempre está azul, tá certo? Nem sempre está azul. Né? Ótimo, Diego. Aumenta só um pouquinho para o pessoal poder ver. Você consegue? Isso, perfeito, perfeito. Vamos prosseguir. Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Raios de angústia varrem o céu da esperança. Granizos de sofrimento apedrejam os sonhos. Rajadas de calúnia açoitam a alma. Enxurrada carreando maledicência invade o caminho anunciando subversão. Multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que se nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Essa parte eu vou ter que dar uma paradinha. Sim. Eu até tinha começado de ser antes. Ele começou todo poético, né? Sim, todo...
o que eu sinto, você também sente, vamos lá, e tudo mais, mas realmente, né? Dias sobrevêm nos quais as nuvens da prova se entrechocam de improviso, estabelecendo o aguaceiro das lágrimas. Sim. Quantas vezes a gente não é visitado por isso? Por Sim. conta 90% nossa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas vejam, a doutrina espírita, né, Diego, já nos colocou a ideia de que a existência terrestre, sempre temporária, ela é uma escola. Ela é uma escola e ela é uma oficina, onde a gente estuda na teoria, mas também executa na prática, né? Dentro dessa ideia, a gente precisa ressignificar o que a gente chama de problemas. Porque os problemas nada mais são do que o momento de verificação se nós entendemos a lição. É só isso, gente. É só isso. E veja, a gente olhar os problemas da nossa vida dessa forma retira a nossa dor. É por isso que isso é tão importante. E é por isso que a gente precisa parar de olhar o problema como sendo um problema, mas encará-lo como sendo uma oportunidade da gente verificar se a gente entendeu e no exercício de tentar executar o que a gente chama de problema, que a gente poderia chamar de desafio, e eu prefiro chamar de exercício, a gente conhecer mais sobre as nossas forças, sobre o nosso entendimento das coisas, sobre como a gente funciona. Então, os problemas não devem ser renegados, não devem ser considerados como algo que devem se afastar de nós. Ninguém deve procurar problemas. Ninguém. Porque nós não temos a sabedoria de escolhê-los. A vida é que sabe o que nós precisamos, nós não sabemos. E quando ela escolhe determinadas situações para a gente viver, que a gente acolha essas situações como sendo importantes para a nossa felicidade. Olhar esses momentos desta forma muda a nossa vida. Muda a nossa vida, Diego. Porque a gente sofre duas vezes normalmente, Diego. A gente sofre com o esforço de tentar resolver a situação, Diego, e a gente sofre com a recusa de viver a situação. Você concorda? Exatamente. O problema nosso de recusar a prova é pior do que a prova. É pior do que a prova. É aquele. A dor é necessária. O sofrimento não. Não é. Então, a gente sofre porque a gente se nega a passar por aquilo, a gente não aceita aquilo. Porque isso está acontecendo comigo. Sempre aquela mesma frase, né? Que eu também falo. Frase, eu acho que aqui na palestra não tem ninguém que fala, mas a gente. Sim. E a pergunta correta é por que não comigo? Por que não? Porque eu falo muitas coisas sobre isso. Quando você está numa empresa, num trabalho, e o dono da empresa tem um problema muito grande para resolver, né, tem uma questão muito importante para resolver, quem ele escolhe para resolver? A pessoa mais capaz para resolver ou a menos capaz? A resposta é óbvia. Ele escolhe para a pessoa mais adequada para resolver aquela questão. Então, se o pai, que tudo sabe, que nos conhece, entrega para nós aquele desafio, é porque nós somos capazes. Agora, a gente precisa agarrar o foguete pelo rabo, né? A gente precisa estar disposto a resolver a questão, disposto a aprender com a questão. Quando a gente não faz isso, a gente é como aquela pessoa que tem que subir uma montanha muito grande
e pega uma mochila e enche de 10 tijolos. E tenta subir a montanha com mais 10 tijolos. Os 10 tijolos são por sua conta. A vida não pediu para você carregar. A vida pediu para você subir. A sua meta é subir. Só que a gente não aceitando, não entendendo, ou melhor, não querendo entender, a gente coloca mais peso. E aí depois diz que a gente não conseguiu. Não conseguiu mesmo, muitas vezes. Mas por quê? Porque estava aumentando o peso da subida. E esse peso adicional, muitas vezes, torna impossível a subida. Né? Então, os problemas que se multiplicam na nossa existência, como diz o texto, eles são testes para que haja uma avaliação, uma verificação do quanto nós aproveitamos as lições. É só isso. Não é castigo, não é castigo, não é problema, é só um teste. Ok? Tudo bem? Muito bem. Exatamente. Ô Diego, se você vê alguma Oi. questão do público que diz respeito aqui, que você acha interessante inserir, você fique à vontade, tá bom? Pode deixar que a gente está atento aqui. Eu estou na outra tela aqui olhando. Hoje eu estou com o computador aqui. Conto com isso. Hoje subiu o negócio aqui. É chique o negócio. Vamos prosseguir. Então, Entretanto, acho que é melhor, se você puder subir o texto, entretanto, a facilitação de cada problema solicita 3 atitudes essencialmente distintas, tendendo ao mesmo fim. Ok? Então, Diego, se você puder subir. Isso, maravilha. Então, olha só. O André Luiz está nos dizendo que para que a resolução de cada problema seja facilitada, ele sugere, ou o problema pede, 3 atitudes que são diferentes entre si, mas elas têm o mesmo objetivo, que é facilitar a resolução do problema. Primeiro, silêncio diante do caos. Segundo, oração à frente do desafio. E terceiro, serviço perante o mal. Então, olha o SOS aí designado. Primeiro S de silêncio, segundo O de oração e segundo S de serviço. Então, o socorro que a gente pode ter para resolver os nossos problemas, todos, é um SOS. Silêncio, oração e serviço. Olha que grandeza desse texto, gente. Que grandeza. Quem é que não pode fazer essas 3 coisas? Quem é que não pode? Silêncio diante do caos, oração à frente do desafio e serviço em toda hora. Se a tentação aparece entenebrecendo a estrada, recorramos à oração. Se a ofensa nos injuria, refugiemos no serviço. Nada de ficar discutindo, nada de ficar lamentando porque falaram mal de mim, de não sei o quê. Trabalha. Toda perturbação pode ser limitada pelo silêncio, até que se lhe extingua o núcleo de sombra. Então, olha só, gente, o poder dessas 3 ações, silêncio, oração e serviço, elas anulam tudo que é contra a gente. Elas focalizam as nossas energias na resolução do problema e não em outras questões que são de menor importância. E o texto continua. Toda impropriedade mental desaparece se lhe antepomos a luz da oração. Todo desequilíbrio engenhado pelas forças das trevas é suscetível de se regenerar
pela energia benéfica do serviço. O trânsito da vida possui também sinalização peculiar. Silêncio previne contra o perigo. Porque, gente, convenhamos, quem é que pode contra o silêncio, né, Diego? É aquele velho ditado, né? Quando um não quer, Deus não briga. Então, Ou seja, se um não quer brigar, ele vai se abster da palavra, vai fazer silêncio. sim. Foi justamente na hora que eu li isso, eu já tem mais automático na cabeça. Silêncio previne contra o perigo. Previne. Outra coisa também muito interessante é quando a gente está fazendo alguma coisa, está construindo alguma casa, vai conquistar algum bem, ou algum projeto. Se a gente não fala nada para ninguém, não dá certo. Muito mais facilmente. Exatamente. Só que a gente porque ele previne, né? Ele previne contra o perigo que não aconteceu e também contra o perigo que está em andamento. Exatamente. Né? E a gente usa tão pouco, né, o silêncio, né, Gico? Tão pouco. É uma pena. Se eu não me engano, eu não vou lembrar a passagem exatamente, mas eu lembro que eu estava assistindo uma palestra do Divaldo e ele estava falando sobre Emmanuel e o Chico. Certo. Que certa feita eles estavam reunidos ali, né? E chegou um visitante lá na casa do Chico, né? E quando vem visita na sua casa, você recebe, dá café, conversa e tal. E o bate-papo vai que vai, né? O Divaldo estava lá para fazer. Não lembro. Eu vou. Bom, me falha a memória ainda. Eu não lembro o que o Divaldo foi fazer lá, mas eles estavam em serviço. Certo. O Emmanuel foi até o Chico e falou assim, viu, por quanto mais tempo vocês vão ficar, não sei se foi exatamente essa palavra, vão ficar de bate-papo, em vez de estar em trabalho. A conversa jogada fora não ajuda. Ou seja, ele estava gastando o tempo dele em assuntos que não ia trazer proveito nenhum a ele, nem aquele pessoal que estava lá, era conversas aleatórias que dificilmente não são sobre incrível, é impossível a gente fazer uma conversa sem tocar na vida de alguém. E é um bate-papo que não estava atrapalhando o serviço deles. Aliás, os dois estavam ali para trabalho, para trabalhar. A missão deles é fantástica. Perfeito. Então, e veja, eu vi essa passagem e me chamou muita atenção essa questão. Você lembrou muito bem, Diego, porque você se referiu nessa história a uma ocorrência do nosso cotidiano, que é 2 ou 3 pessoas se encontrarem e, como diz, jogar a conversa fora. Exato. Né? Depende do teor dessa conversa, a gente abre perspectivas de perigo para nós. Para nós. Porque a gente pode entrar em maledicência, começar a falar do outro injustamente, fazer julgamentos. Essa pessoa pode vir a saber, porque o que foi dito é público, né? É do mundo, né? E a gente pode estar no perigo do erro. E isso em muitas situações. Diante de ofensa, diante de críticas, né? Críticas devem ser analisadas, porque às vezes elas são justas, e aí vale o silêncio. E se elas não são injustas, vale o silêncio da mesma forma, né? Então, o silêncio, de fato, previne o perigo. Isso é muito importante, fica esse alerta, porque muitas vezes reclamamos dos perigos que acontecem conosco quando eles acontecem. E é possível pensar que muitos dos acontecimentos são por nossa própria causa. Porque ontem, eu não estava em silêncio. Eu estava plantando esse perigo. E, sem o silêncio, não preveni. Ele continua. Olha, ele está falando do trânsito da vida, hein? O trânsito da vida também tem uma sinalização, regras. Silêncio, contra o perigo. 2, oração prepara a passagem livre. Ou seja, a oração, ela
ela tira os obstáculos do caminho. A oração, ela limpa o caminho. Ela tira as nuvens do céu, deixa o céu azul, né? A oração tem uma força, isso Emmanuel já fala demais sobre isso, o Evangelho fala demais sobre isso. Nós não temos capacidade de entender o alcance e o poder das nossas orações. Claro que eu estou me referindo àquelas feitas com o coração, né? Aquelas alinhadas com a bondade do Pai, com as regras da vida, né? Nós não temos Aquela noção. oração quando a gente acerta o pedido. Exato. Aquela Exatamente. oração que Deus olha, ô filho, tá aprendendo, vamos lá. Exato. Isso, exatamente. Basicamente, desculpa. Basicamente, eu me refiro às orações que pedem, onde nós pedimos entendimento, forças, compreensão para viver o que precisamos viver, né? Eu estou me referindo às orações que nos ligam a Jesus, ao Mestre, a Deus. Eu estou me referindo às orações que fazem parte e que fortalecem o relacionamento que a gente constrói com a espiritualidade, com o nosso Pai, com o nosso Criador e também com o nosso irmão maior. Então, é essa oração que, evidentemente, ele está se referindo. E, por último, o terceiro grande sinal do trânsito da vida é o serviço, que garante, olha só, a marcha correta. Garante, hein? Olha que forte é isso. Olha que forte. Então, são três coisas que nos socorrem, Diego. Três coisas. Tanto é que ele fala, já no penúltimo parágrafo, que em qualquer obstáculo, qualquer, vale-se deste trio de paz, discernimento e realização. Valer-se, né, deste trio é assegurar a própria felicidade. Olha só do que nós estamos falando, hein? Olha só do que se trata. E veja, trio de paz, paz é o silêncio. Trio de discernimento, que é a oração. Trio de serviço, que é a realização. Olha aí o que nós temos. Espalhe a paz com o seu silêncio. Tenha discernimento com a sua oração. E faça, haja, realize com o seu serviço. No bem, claro. Né? Então, isso assegura a nossa felicidade disso que nós estamos falando. Gente, alguém aqui não quer ser feliz? Levanta a mão. É disso que nós estamos falando. Acho difícil alguém não querer. Eu não conheço quem não quer ser feliz nesse mundo. Eu acho que essa pessoa não existe. Mesmo ainda a gente não sabendo o que é felicidade, a gente tem aquele instinto nosso, né? Instinto não, é o nosso pontapé para a evolução de querer ser feliz, querer almejar as coisas do mais alto, né? Que a real felicidade vamos ter em planos mais altos, a gente tem momentos felizes ou alegrias, né? São instantes de felicidade. Mas, com certeza, se a gente fizer o nosso trabalho feito aqui, na hora que a gente chegar do lado de lá, com certeza vai ser uma grande felicidade que a gente vai ter que de fato, criar. você disse bem, a gente não sabe exatamente o que é felicidade. Mas a espiritualidade maior está nos dizendo que para a gente adquirir esse tesouro tão desejado, a gente pode usar esse trio. Ponto final. Alguém consegue nos dizer, Diego, que paz, discernimento e realização são coisas inúteis? São coisas que não precisam fazer parte da nossa vida? Alguém consegue, em sã consciência, dizer isso? E uma coisa que me ocorreu agora, né? Esse SOS, ele faz eu lembrar de uma passagem do Francisco de Assis, que ele diz que
espalhe o evangelho. Se necessário, use palavras. Perfeito. Silêncio, oração e serviço. Se necessário, use palavras. Exato. Ou seja, a gente pode espalhar o evangelho, né? Ser feliz com paz, discernimento e realização, ou com silêncio, oração e serviço, e, se necessário, usar o evangelho. Né? Olha só como cabe nessa questão que você tão bem relembrou, né? Que é magnífico, de Francisco de Assis, magnífico. E para finalizar, né? SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E, na esfera de todas as criaturas, existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. O que me chamou a atenção nesse texto é a concisão, a simplicidade como foi colocado, como foram colocadas coisas tão sérias e tão definitivas. Olha só, ele está falando que silêncio, oração e serviço é a síntese de todas as respostas. Todas as respostas. É muito sério isso, gente. Quantas respostas, quantas perguntas a gente tem? Quantas? Mas todas as respostas estão sintetizadas no silêncio, na oração e no serviço. É possível que a gente precise de muito serviço para ter uma resposta específica, ou de muita oração, ou de muito silêncio que envolve reflexão. Então, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa vida, esse trio SOS, que podia ser um mantra. O que você precisa, Diego? SOS. O que eu preciso, Edgar? SOS. Porque com esse trio, olha só o texto, eu asseguro a minha felicidade. Amigos, pessoas que nos ouvem, todas as suas respostas, perguntas, tem no SOS da mensagem a resposta. Ah, mas como que eu faço tal coisa? SOS. Como que eu consigo ser feliz? SOS. Como que eu perdoo? Como que eu me livro do remorso? Como que eu respondo às ofensas? Como eu amo quem eu não amo? SOS. Então, realmente, é muito sério, Diego. É muito sério, amigos. Nós que batemos as portas da espiritualidade sempre com 1000 perguntas, não é verdade? Se a gente tiver um espírito desencarnado para perguntar, a gente passa dias perguntando, não é? Só Kardec fez mais de 1000, né? Exato. Mas ainda não foram. Ele publicou, né? E publicou, exato. Se você pegar ali os 10 anos de revista espírita, tamanho de questionamentos ali que ele coloca, de experiências que a gente tem ali, revista espírita para quem está estudando espiritismo ali, um terreno vasto de conhecimento ali. Você vai ter conhecimento ali sobre todos os aspectos, filosóficos, sociais, espirituais, enfim, amorosos. Meu, ali é fantástico. Eu estou encantado com a revista espírita. É para estar mesmo. Né? Mas, e veja, olha a nossa capacidade. Veja, isso porque a gente não foi para as perguntas de âmbito pessoal. Exatamente. Certo? Então, a gente tem muita pergunta. A gente bate as portas através das nossas orações, através de 1000 momentos, com 1000 perguntas. E ele está nos dizendo assim, todas as respostas estão nesse trio. Oração, silêncio e serviço.
Por isso que eu gostaria que todo mundo se lembrasse de pedir socorro, de pedir o SOS. Mas este SOS. Que este SOS seja, para nós, o nosso socorro na nossa vida, na direção da nossa própria felicidade. Não há mais desculpas, gente. A felicidade está nas nossas mãos. Não é Deus que nos trará felicidade. Não é o outro que nos trará felicidade. Somos nós que temos a responsabilidade de construí-la. É muito importante que a gente se convença disso. Enquanto nós ajoelharmos pedindo ao Pai que Ele nos cure, isso significa que, cure o corpo principalmente, isso significa que nós não entendemos. Mas a partir do momento que a gente ajoelha para pedir ao Pai que Ele nos ensine a nos curarmos a nós mesmos, aí sim a resposta será diferente, será efetiva, porque nós estaremos mobilizando dentro de nós o próprio Deus presente em nós, na direção da nossa cura. E aí, quando eu falo cura, eu falo de todos os aspectos, né? Lembrando que a cura do corpo, por mais importante que ela possa ser, ela é ainda temporária. Porque este corpo curado um dia morrerá. Como deve ser. Como precisa ser. Porque ou seria insuportável a vida encarnada por muito tempo. Insuportável. Nós não temos estrutura psicológica, né, para viver encarnado muito tempo, porque nós não somos daqui. É como uma pessoa que se decidisse a ficar 3 anos no fundo do mar. Como uma pessoa que tenta ficar 2, 3, 4 anos vivendo fora da Terra, como alguns de nós já estão experimentando na estação espacial, né? É muito difícil. Não é o nosso habitat natural. Nós não estamos aqui para ficar para sempre. Por quê? Porque aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso ambiente natural de vida. Sofremos por estar aqui, sem saber. Porque nos acostumamos com esse tipo de sofrimento, né? Com o incômodo de ter que carregar um corpo, né? De ter que viver o impacto que ele nos traz. Um impacto hoje extremamente positivo. É uma bênção estar aqui. Insisto em dizer, uma bênção, uma oportunidade, um ato de amor do Pai por cada um de nós. Mas ele tem que ser temporário. Precisa ser temporário. E é temporário. Então, a cura que nos interessa de verdade não é a do corpo. Não é a do corpo. Tanto que a gente vê em alguns textos, né, Diego, que Jesus, depois de passar o dia curando a multidão, muitas vezes terminava o dia entristecido, porque a multidão era curada e ia embora, sem ter recebido no coração, porque estava fechado o remédio verdadeiro, que era o conteúdo da palavra do Cristo, o conteúdo dos seus ensinamentos. Quantos será que, ao ouvirem vai e não peques mais, ouviram o que eles tinham que fazer para não pecarem mais? Quantos será que ouviram? Talvez bem poucos. Porque Jesus nos orientava a não errarmos, porque o erro é que nos causava a dor, né? O sofrimento. Então, vamos nos convencer, se possível definitivamente, que a felicidade verdadeira se dá exclusivamente através desse SOS, que foi colocado para a gente de uma forma tão, tão fácil, tão rápida, que é impossível esquecer. Silêncio, oração e serviço.
que a gente repita 1000 vezes. O que eu preciso fazer hoje, de manhã, né? Eu acordo. O que eu preciso fazer hoje? Usar o meu SOS. Silêncio, oração e serviço. Essas coisas se unem, se aglutinam, formando um tipo de vida, Diego e todos, que muda, que é um tipo de vida cristão, né? Que é um tipo de vida espírita, colocado dentro das palavras do Cristo e dentro da obra espírita. É uma nova forma de viver, não em silêncio, mas usando o silêncio, usando a oração e trabalhando infinitamente perante o mal. Esse é o nosso caminho. Essa é a resposta. O trabalho é uma chave fantástica na nossa vida. Porque o que acontece com a pessoa depressiva? Vamos colocar nessa doença que tanto nos assola, né? Eu tive depressão também. Hoje em dia quase todo mundo teve. É difícil quem não teve. É um mal que assola todo mundo. É quase inevitável, mas é para te chamar a atenção. Não tem jeito. Se não for assim, a gente não aprende. Não. E qual a primeira indicação para se sair da depressão? Manter a mente ocupada. O que você mantém a mente ocupada? No trabalho. Trabalho e oração. O trabalho o que é? Exato. Trabalho o que é? Toda ocupação útil. Perfeito. Aquele que a gente vai para uma base digital e fica horas. Esse trabalho é todo tipo de ocupação útil. Então, na hora que a gente ocupa e mantém a nossa mente ligada ao mais alto, ligada ao nosso Pai, que Ele é tão amoroso, Ele derrama sobre nós todo aquele amor dele todo dia. A gente insiste em não sentir, mas todo dia Ele está ali, derramando aquele bálsamo em cima da gente. E quer sempre a gente feliz, quer sempre a gente com nossa potência, sempre mais alto, sempre momentos de alegria. E claro que a gente tem que passar pelos momentos difíceis, mas nosso Pai está sempre ali com a gente e a gente se esquece disso. Então, esse SOS é uma forma mágica que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Silêncio, oração, silêncio. Se tiver silêncio, ninguém atrapalha. Se tiver em oração, você vai estar só com os pensamentos bons, sempre ligado com o nosso Pai. E o serviço, tendo esses dois antes, fica magnífico. Qualquer coisa que você fizer, você vai fazer tudo que sabe. Pronto. É fantástico. Olha o roteiro. Olha o roteiro. Olha o roteiro, hein? Olha o roteiro. Quando eu vi. Eu também. Fiquei assim, impressionado. Falei, meu Deus, como que eu não li isso antes? Né? Realmente. E tem muita coisa que a gente deixa passar desapercebida. Muita coisa na nossa literatura espírita que é tão rica. A gente tem a graça, né, de ter uma literatura fantástica. Só do Chico, mais de 500 livros. E Diego, olha, foi bom você falar nisso. Foi bom você falar nisso, porque assim, toda a vasta literatura espírita é de uma importância sem fim, é um tesouro. Né? Mas eu penso que a gente não precisa de toda ela inteira, porque não de uma vez, pelo menos. Né? Porque, olha, esse texto, ele é um roteiro para a vida inteira. Para a vida inteira. Não quer dizer que eu não vou ler mais nada. Não quer dizer. Agora, eu estou me referindo a isso que você colocou para a gente não cair na armadilha de ler isso, ficar emocionado com isso, exaltar o texto, como nós estamos fazendo aqui, e nada mais. Não precisava ter lido. Então, a grande pergunta que fica é: todos nós
o que nós vamos fazer a partir de agora, diante deste texto. Porque o texto é testemunha de que nós o entendemos. Se a gente levar a fundo a nossa literatura, é a mesma coisa dita de diferentes formas. Já parou para refletir? Sem dúvida, sem dúvida. O Evangelho, ele pode ser resumido ali no Sermão do Monte, né? Sermão Sim. da Montanha. Sim. Pode ser resumido ali. Um pouquinho mais longo. Eu acho que tudo que a gente viveu até hoje pode ser resumido. Pode, Diego. Cada frase daquilo ali tem uma profundidade que a gente não está pronto ainda para entender. Totalmente. Não. Por isso que ele nos prometeu o Consolador. Para a gente conseguir traduzir. Só que a gente é teimoso. A gente quer entender, mas não quer entender. Não quer entender. Não, eu entendi o que você falou, mas eu não quero fazer a minha parte. É isso. A gente quer entender para falar que entendeu e nada mais. Exato. Né? E aí a gente então entende, Diego, por que a dor é necessária. Nós somos muito teimosos. Né? E nós sabemos que diante do animal teimoso, a gente faz o quê? Usa o chicote. Não é? Diante do burro teimoso, do cavalo que empaca, o chicote estala. Né? Então, somos nós que atraímos as dores, porque a nossa teimosia exige medidas enérgicas para que a gente conquiste a nossa felicidade. O Pai não nos castiga, o Pai nos oferece o que precisamos. Então, é muito importante, pegando carona no que você disse, que a gente avalie o nível da nossa teimosia. Podemos continuar teimosos o tempo que a gente quiser. O tempo que a gente quiser. Mas estaremos, a cada momento, plantando mais lágrimas. Ou nos afastando da felicidade, ou ficando distante da felicidade. Né? O pessoal fala, mas é muito difícil. Não, não é difícil. A gente apenas não quer. É esse o grande ponto. Porque depois que a gente decidir querer, tudo fica simples. Tudo fica simples. É uma subida. Definitivamente, viver é subir uma montanha. Tá certo? Então, nós vamos precisar usar esforços. Se alguém na vida não quiser fazer esforços, vamos ter problemas. Porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento. E não há desenvolvimento sem esforço. Não há. Ninguém aprende nada sem estudar, sem ter o esforço de estudar. Ninguém será feliz sem o esforço de viver aprendendo a ser feliz. Acabou. Ponto final. Ponto final. Porque diante disso, a gente precisa refletir. A gente tem, meu Deus, minha vida está uma bagunça. Então arrume. Mas eu tenho muitas doenças. Então use o silêncio, a oração e o serviço. Sendo que o serviço é o trabalho útil, que pode ser pensamentos melhores. Já é um trabalho muito útil. Né? Às vezes o silêncio já é um serviço útil, né, Diego? Então, nós temos... mas eu tenho medo de viver. Por quê? Por que tem medo? Sendo que você é extremamente capaz, porque é filho de Deus, sendo que você é amado pelo Criador do universo, que tem todo o poder. Por que ter medo? Então, nós não temos mais desculpas boas. Nunca tivemos, na verdade. Não. Né? Não temos mais desculpas boas. E eu espero muito, Diego, que a maioria de nós esteja cansado de sofrer, exaustos de sofrer, e se dediquem a se colocar no caminho que é o caminho mais fácil, que é o do Cristo. Não é o caminho mais difícil. Não. Né? E olha, que é a porta estreita, o caminho
Não, ao contrário, a porta é muito larga, o caminho é fácil. E lindo. Só que a gente não quer seguir. Por a isso gente é teimoso. Então, nós temos mais nesse texto, mais uma grande resposta à nossa mente, ao nosso coração. E eu desejo muito, eu acho que a gente já está meio no horário. Né? Já está na... minhas últimas palavras, eu desejo demais que a gente se decida a usar o SOS para que a nossa vida tenha mais felicidade. É isso que eu dedico, essa luz que está no texto, que eu desejo a todos nós. Obrigado. Ai, que isso. Tem que acabar. Que pena. O pessoal precisa ir embora. Edgar, então vamos nos despedindo por aqui. O pessoal vai fazer a prece ali no salão, já vai orientar o pessoal para o passe e após os atendimentos fraternos. Agradeço você de coração. Espero não ter te atrapalhado de forma nenhuma. Adorei o nosso bate-papo de hoje, foi uma delícia. E eu vou passar algumas mensagens que nossos seguidores passaram aqui. Edgar, você o texto aqui. Edgar, adoro seu jeito simples de falar. Gratidão, obrigada. E é isso aí. O Edson me avisou agora para a gente fazer a prece por aqui. Você faz as honras? Faço, com muita alegria. Com muita alegria. Então, vamos lá. Sintam-se todos abraçados por mim, mas acima de tudo por Jesus. Que a gente possa guardar no coração a profundidade da mensagem de hoje. Ela parte não de André Luiz, que também foi intermediário dela, mas do próprio coração do Mestre, que deseja e trabalha há tanto tempo para que nós possamos nos aproximar dele, sendo felizes, tendo paz no coração, tendo paz dentro e fora de nós. Obrigado, Mestre, que cada um aqui presente perceba a tua luz no próprio íntimo, profunda, tocando todos os lugares deste ser profundo que é o Filho de Deus. Que essa luz que vem do teu coração para o nosso coração, Mestre, nos fortaleça a vontade de nos empenharmos em usar diariamente o seu SOS para que a nossa vida tenha mais felicidade e mais alegria. Que o Senhor nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Então, pessoal, uma boa noite. Muito obrigado. Quem pegou no meio da palestra, quiser assistir desde o começo, fica salvo no nosso Facebook, nossa sala CETEC Jaú. E até a próxima. Até breve, meu amigo. Muito obrigado. Até breve. Obrigado, viu? Tchau, tchau.